É muito importante porque se vocês não baixarem essa alienação, esse financiamento ativo na matrícula do vendedor, o novo contrato seja um novo contrato com banco, porque houve interveniente quitante, que foi banco com banco, para registrar, seja uma escritura pública definitiva, onde foi pagamento à vista, não há possibilidade de registro se o anterior não for baixado. Isso daí vai travar a venda de vocês, tá? Não tem como. Nossa live de hoje, assim como as lives que a gente faz aqui semanalmente, é uma programação para você que é corretor de imóveis, né? Conseguir fazer uma negociação imobiliária de forma eficiente, de forma descomplicada, e com isso, né, conseguir atingir um faturamento de R$100.000 ou mais em comissões em 12 meses. Então, hoje o nosso tema aqui vai ser, nós vamos falar um pouco sobre será que eu posso vender um imóvel que está financiado? Vamos encaminhar o aviãozinho para o pessoal entrar, para vir aqui assistir, que hoje nós vamos falar desse tema. Então, por quê? Será que eu posso vender imóvel que está financiado? Tem um financiamento ativo lá na matrícula, será que eu posso realmente vender esse imóvel ou não posso? Como será que funciona isso? Então, esse é o nosso tema de hoje. Para quem aqui não me conhece, que está entrando agora, meu nome é Carol Tinelli. E assim, gente, quando a gente fala de um tema de imóvel financiado, quando a gente fala que o imóvel ainda está financiado e vem essa dúvida, né? O corretor está lá na negociação e está conversando, o corretor que segue o método que eu ensino, ele já vai saber de cara, na hora da prospecção, identificar que o imóvel está, de fato, ainda alienado ao banco, que ainda está um financiamento, ainda está ativo. E quando a gente prospecta um imóvel que ainda está assim, e o corretor pega a matrícula na mão e enxerga isso lá na matrícula, aí vem a pergunta: será que eu vou conseguir vender esse imóvel? Mas será que eu vou poder vender esse imóvel? Como será que eu faço para resolver isso? Bom, o que eu vou dizer para vocês é o seguinte: é sim possível vender um imóvel que tem financiamento ativo na matrícula. Porém, serão necessários alguns cuidados para que isso aconteça de fato e seja possível fazer a alienação desse bem, tá? Então, antes de entrarmos em alguns problemas que você pode ter se isso não acontecer, eu queria explicar para vocês um pouquinho, bem rapidamente aqui, o que é alienação fiduciária em garantia. Porque quando você pega a matrícula do imóvel e tem isso lá, e tem o financiamento, esse ônus que está na matrícula, ele se chama, tecnicamente, alienação fiduciária em garantia, que nada mais é que o quê? O cliente, ele precisa adquirir um imóvel, então ele precisa financiar esse imóvel, uma parcela dele, uma parte ele vai dar com recursos próprios, às vezes entra com FGTS, às vezes é só recursos próprios mesmo, e ele precisa financiar uma parte. Essa parte financiada, o próprio imóvel vai garantir que essa dívida seja paga de alguma forma. Então, se a pessoa deixar de pagar alguma parcela, o banco vai lá e executa extrajudicialmente. O que quer dizer isso? Não precisa do judiciário para executar e ter esse imóvel. O banco não precisa executar judicialmente para ter esse imóvel em sua posse e poder fazer um leilão extrajudicial e quitar aquela dívida que tem ainda do imóvel, que a parte ficou inadimplente. Então é um procedimento extremamente rápido, extremamente ágil e eficiente para a retomada desse imóvel, a tomada desse imóvel do banco. Tá? Ele consolida em nome dele a propriedade, ele se torna proprietário do imóvel e dali para frente ele faz o que ele quiser. E normalmente ele faz um leilão extrajudicial para vender esse imóvel e resgatar esse dinheiro da dívida. Por isso que durante o financiamento, quando estamos no processo de financiamento, há uma avaliação bancária. Ainda hoje uma cliente perguntou para uma corretora nossa, falou assim: mas o que é essa avaliação imobiliária que o banco está falando para mim que tem que fazer? O cliente pode te perguntar isso, veja, aconteceu isso hoje aqui. Aí, falando com a corretora, eu falei: diga a ele o seguinte: a avaliação imobiliária,
o banco precisa fazer, é a tal da engenharia, né, que eles chamam. O banco vai até o imóvel para ver quanto que esse imóvel vale, porque ele vai comparar o quê? Quanto vale o imóvel versus o quanto você está pedindo de financiamento. Por isso, inclusive, tem até limites, porque o valor do imóvel ele tem que ser minimamente igual ao valor financiado, minimamente, mas normalmente o banco ele consegue fazer uma avaliação ali de 110%. Então veja bem, eu vou comprar um imóvel, eu preciso financiar R$ 200.000, por exemplo. E aí o que vai acontecer? O banco vai lá nesse imóvel que eu quero comprar e vai ver se esse imóvel vale no mínimo R$ 200.000. Porque se ele tiver que quitar uma dívida, né? Porque eu fiquei inadimplente, então esse imóvel será passível de constrição ali inicial extrajudicialmente e vai para leilão no preço avaliado. Então, o contrato tem todas essas questões, os prazos, né, de fazer para que seja feito esse leilão, essa judicial, todos os prazos que devem ser respeitados, a purgação de mora, enfim, tem várias regrinhas dentro de uma alienação fiduciária, dentro desse ônus que o comprador pega para si para poder financiar e fazer um empréstimo no banco ali, e aí ele dá o próprio imóvel que ele está comprando em garantia. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Que tem uma baixa conexão aqui, mas acho que agora voltou. Por favor, me digam se está tudo ok aí, só para eu saber continuar aqui com vocês, tá bom? Eu acho que no pessoal do Face e do YouTube tá tudo ok, só foi aqui no Instagram mesmo, tá? Então só para voltar, a alienação fiduciária é justamente isso, eu dar o imóvel que eu quero comprar em garantia ao banco para que o banco me empreste esse dinheiro e se eu ficar inadimplente eu vou perder esse imóvel e perde rapidamente. Então, auxiliem os seus clientes em relação a isso. Há uma diferença entre isso e a hipoteca, porque antigamente se usava muito a hipoteca, né? A hipoteca era um outro tipo de garantia que não havia um desdobramento de posse. Então, o banco ficava titular diferente do que fica na alienação fiduciária, onde há o desdobramento. Então, o credor da dívida é o banco e o devedor é quem toma o empréstimo do banco e dá o imóvel em garantia. Então há uma diferença, principalmente na execução. A hipoteca tinha que ser executada judicialmente já. A alienação fiduciária, que é o financiamento mais comum hoje em dia, não tem esse problema. Então consegue de fato resolver essa pendência, tá? Aí, qual que é o tema hoje? Será que eu posso vender imóvel que está financiado? Então nós temos duas situações para que eu possa falar aqui com vocês. Você captou esse imóvel que está alienado fiduciariamente para o banco. Ótimo, muito bem. Aí você já vai ter feito aquele raio-x imobiliário que a gente cita muito aqui, né, no meu método. Fazemos o raio-x imobiliário, identificamos que existe uma alienação fiduciária na matrícula e aí surge um comprador. Você faz todo o seu trabalho de desenvolvimento para venda, surge esse comprador. Aí esse comprador fala assim, olha, eu também vou financiar o imóvel. Então, essa é uma primeira hipótese de interveniente quitante. O que vai acontecer? Quando o comprador fizer a análise jurídica lá, da análise do banco, né, com assessoria bancária, direto com o seu gerente, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que o banco, a hora que ele tomar esse empréstimo também, pegar esse dinheiro emprestado para a aquisição desse imóvel que ele deseja, o que vai acontecer? O banco dele, olha muita atenção nisso, porque tem muita dúvida sobre isso, tá, gente? O banco dele vai pagar diretamente o banco daquele lá que está colocado na matrícula, já que está um financiamento ativo, entendeu? Então, o comprador vai lá no banco dele, o banco dele paga direto o banco do vendedor. Não tem entrada de dinheiro na conta da pessoa, nem do comprador para o vendedor, nem do banco para o vendedor para ele depois quitar. Não existe isso. Isso é uma segurança para o cliente, para ambas as partes, inclusive. Então, tomem bastante cuidado. Quando vocês forem explicar e houver algum tipo de objeção nesse sentido, vocês expliquem, esclareçam para o seu cliente que isso se trata de uma situação de grande segurança para as duas partes, tá? Então, isso é uma primeira opção. Uma outra forma que também te permite vender um imóvel que está financiado é o comprador pagar o valor para o vendedor e o vendedor quitar o imóvel
o saldo residual da diferença lá da quitação, que já está na matrícula, que já tem uma alienação fiduciária, que já tem um financiamento ativo. Então ele vai lá e quita. O que dá para fazer também, gente, que acontece muitas vezes, né? Isso daí é o quê? Negocial. É negocial. O que é negocial? Ou o comprador pede o boleto para o vendedor e ele vai lá e quita, porque ele vai dar um imóvel, ele vai fazer um pagamento à vista. Então, o comprador tem a possibilidade de pedir ao vendedor o boleto para pagar, e daí a gente tem que constar tudo isso em contrato, ou ele dá o dinheiro para o vendedor e o vendedor vai lá e quita. Também tem essa possibilidade. Isso é totalmente negociação entre partes, tá? Tem que ver o que vai ficar mais seguro para todo mundo e o que vai dar mais certo para todo mundo. Tem gente que quer de um jeito, tem gente que quer de outro. O que não dá para você negociar, se tiver interveniente quitante, é banco com banco. Não tem intervenção de partes. Tudo bem, pessoal? E isso daí é muito legal vocês saberem, porque gera muita dúvida mesmo. E eu queria trazer isso daí para vocês esclarecerem que dá certo de fazer. Então, vou retomando, é sim possível quando alguém perguntar: o meu imóvel. Opa! Caiu. Aqui, voltei. O meu imóvel, Carol, está financiado. O que eu faço? Eu não tenho dinheiro para quitar, eu nunca vou conseguir vender meu imóvel. Você pode responder para o seu cliente que sim, que é possível. Mas aí você pode apresentar todas essas opções para ele, ou com o interveniente quitante, ou o comprador que vai pagar à vista, quita o boleto, ou que o comprador paga em dinheiro e o vendedor que vai lá e quita o boleto. Tem essas possibilidades. Onde eu vejo isso? A gente consta isso na proposta, tendo aceitação, partimos para o contrato, e o contrato tem que ser redigido nesses termos para não ter nenhum tipo de problema, ok? Aí vocês vão ficar com tudo certo, tudo tranquilo. E, gente, como que funciona a venda e compra, né? A gente tá falando aqui um pouco da garantia, como que funciona essa questão da venda e compra de imóvel com financiamento. Então, a partir do momento que você prospecta esse imóvel, a partir do momento que você prospecta esse imóvel, você já tem que dar um direcionamento para o seu cliente comprador, vendedor, quais essas opções que podem surgir, tá? E aí, chegando esse comprador, então, você comenta, você faz essa orientação de como que vai ser, vai fazer todo o procedimento de venda normal no banco, tá? Você precisa também pegar a pré-aprovação do banco do comprador para não ter perigo de você fazer todo o procedimento e não fazer a venda e o banco depois do comprador falar que ele não tem direito a nenhum crédito bancário. Então, o procedimento aqui é sempre o que eu falo, é sempre o mesmo. Vocês têm que explicar para o cliente de vocês que lá no banco vai passar por todo o procedimento, tá? Quando é interveniente quitante, por exemplo, o comprador vai passar por toda a avaliação de crédito. Ele vai passar pela engenharia, vai pagar a engenharia, vai pagar a documentação de cartório, TBIs, incluindo ou não no valor, não importa. Os passos internos dentro do banco com interveniente quitante é exatamente o mesmo. O que vai mudar é quando o pagamento à vista. E aí é o seguinte, tem uma questão muito importante que até essa semana vieram me chamar no direct para tirar algumas dúvidas. Independentemente se o imóvel é também adquirido via interveniente quitante, é que o banco vai pagar banco, ou à vista. Se o imóvel que está sendo vendido, ele tem esse financiamento ativo e tá lá na matrícula, porque tem que estar na matrícula, quando alguém fizer essa quitação, seja o banco do comprador para o banco do vendedor, seja o comprador pagando o boleto, seja o comprador pagando o vendedor do dinheiro e ele indo lá e quitando a dívida, o remanescente, né, o saldo residual da dívida, será necessário pedir ao banco do vendedor um termo de quitação. Carol, o que é termo de quitação? Pessoal, esse documento comprova para o cartório que houve a quitação da dívida anterior. Então, é muito importante porque se vocês não baixarem essa alienação, esse financiamento ativo na matrícula do vendedor, o novo contrato, seja
um novo contrato com banco, porque houve interveniente quitante, que foi banco com banco, para registrar, seja uma escritura pública definitiva, onde foi pagamento à vista, não há possibilidade de pagamento de registro se o anterior não for baixado. Isso daí vai travar a venda de vocês, tá? Não tem como. Então, vocês têm que pedir um termo de quitação, fazer um requerimento específico ao cartório de imóveis e dar baixa na matrícula do seu cliente em relação a esse financiamento ativo lá na matrícula dele, porque senão vocês vão ter problemas para dar continuidade nessa outra alienação que está sendo proposta, que foi proposta, essa nova compra. Não tem como, tá bom? Então, muita atenção nisso. O que vieram me perguntar essa semana, que eu comentei aqui, é o seguinte. Carol, eu consigo fazer a baixa dessa alienação fiduciária via site dos registradores? Lá da Arisp, né? Hoje não é mais Arisp, já mudou, é só registradores, é um outro tipo de empresa que toma conta do site agora, é o ONR. Então, gente, dá para fazer também por lá. Só que tem que baixar um programinha específico lá do site dos registradores para assinatura digital. Então tem que ter certificado digital. Talvez você não tenha tudo isso. Talvez se complique um pouquinho, mas é possível. E aí, para você dar entrada no cartório para baixar essa alienação anterior, você vai precisar de termo de quitação com o reconhecimento de firma de quem? Do gerente do banco responsável pela quitação, por dar esse termo de quitação ao cliente. Muitas vezes há um problema com procuração do banco, então você pode ser uma devolutiva aí do cartório, não tem procuração atualizada do banco. Então, gente, vocês como corretores, vocês têm que saber esses detalhes, porque na prática ele faz toda a diferença e ele gera, quando você sabe tudo isso, uma celeridade absurda na negociação e o financiamento sai mais rápido, você não trava a negociação, você consegue receber a sua comissão muito mais rápido e os seus 100 mil reais ou mais em 12 meses, ele vai ser cumprido muito antes, você vai conseguir fazer o seu montante aí de uma forma muito mais rápida, entende? Essa é a grande sacada, vocês conseguirem promover esse diferencial e essa experiência para o cliente de vocês. Faz toda diferença, vão por mim que vai dar certo, tá? Quando vocês não conseguirem fazer uma baixa da alienação fiduciária por algum motivo, vocês não vão conseguir registrar a nova aquisição na matrícula do imóvel. Não vai ter essa possibilidade. Por quê? Existe um princípio, né, no direito imobiliário, na parte de registrar imobiliária, que existe o seguinte: princípio da continuidade, princípio da disponibilidade, que se eles não forem respeitados, vocês não conseguem proceder com a nova aquisição lá no registro de imóveis. Então, como que funciona? O princípio da continuidade diz: eu tenho que seguir uma sequência cronológica de fatos e registrar, né, ou averbar na matrícula do imóvel de acordo com os fatos, com as datas exatamente dos seus acontecimentos. Isso é a continuidade. Então, como que eu vou fazer o registro de uma nova aquisição na matrícula do imóvel se a anterior ainda está lá? Então, eu não tenho como, porque tem algo ativo nessa matrícula. Então, eu não posso fazer nada novo, porque vai conflitar. Outro princípio importantíssimo que o cartório, se vocês pegarem notas de devolução de cartório, vocês vão ver isso praticamente em todas as notas. Princípio da disponibilidade. O que quer dizer isso? Eu só posso dispor de um imóvel se esse imóvel for meu. Se ele não for meu, eu não posso dispor. Então, basicamente, o princípio da disponibilidade diz: olha, você me trouxe um novo contrato, uma nova escritura para registrar aqui. Porém, o que acontece? Existe um ônus na sua matrícula. Existe o quê? O desdobramento da posse. A garantia está na matrícula, está dizendo o seguinte: o banco, ele é o quê? Ele é titular da posse indireta deste imóvel. Logo, você não tem 100%, você não tem todo o poder de disposição desse imóvel, porque é uma parte da posse.
a posse ela faz parte da disposição. Usar, gozar e dispor. Então, a posse, o uso do imóvel é a posse dele. Então, se o banco tem a posse indireta, ou seja, ele não está dentro do imóvel, mas eu dei a ele a posse indireta a partir do momento que eu contratei um financiamento com ele. Então, eu disse, se eu não pagar, você pega o imóvel de volta e quita a sua dívida, porque eu não tenho mais condições de fazer isso. Então, essa dá uma diferença. Então, o que acontece? Quando você tem esse princípio da disponibilidade, que você não respeita, você quer transmitir para uma outra pessoa, mas o vendedor que quer transmitir para essa pessoa não é o mesmo que está lá na matrícula, eles vão falar o seguinte: o princípio da disponibilidade está sendo agredido neste momento, então você não pode registrar o seu novo título aqui, em hipótese alguma, regularize isso antes, tá? Então, quando você não consegue fazer a baixa dessa alienação fiduciária, dessa garantia, desse financiamento, como você quiser chamar, tecnicamente estou passando os nomes para vocês aqui, aí você vai ter um problema sério de não conseguir registrar esse imóvel no nome de quem está comprando. Oi, Andréia, tudo bem? Tudo bom? Então, aí você vai ter um problema nas suas mãos, porque o seu cliente comprador, porque nós temos dois clientes, o proprietário e o comprador, se você não consegue registrar o imóvel em nome do comprador, ele vai reclamar com você e vai falar para você que você não fez um bom serviço, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. É muito importante que vocês saibam, e mais importante ainda é saber que sim, é possível vender um imóvel com financiamento ativo, tomando todos esses cuidados na matrícula, sabendo quais são os passos, por quê? Porque você precisa constar em contrato todas essas nuances. É interveniente quitante? Não é? É financiamento que o comprador vai pagar direto do vendedor? É financiamento que o comprador vai pagar o boleto no lugar do vendedor? Como que vai ser feito? É a proposta que vai reger e depois o contrato vai ratificar, confirmar a proposta que foi realizada entre as partes. Tudo bem? Então, prestem muita atenção nisso. Tomem bastante cuidado com isso, porque é possível, mas tem vários detalhinhos para vocês observarem, vários detalhes para vocês tomarem cuidado, porque vocês podem impactar diretamente no direito de propriedade do comprador que está adquirindo aquele imóvel e quem não registra não é dono, né? Já dizia a máxima. E se você não conseguir o registro, você provavelmente vai ter dificuldade no recebimento da sua comissão, a depender de como vocês combinaram isso. Lembrando sempre que comissão é devida na intermediação do negócio, então lá na hora do assinatura do contrato, no compromisso de venda e compra, é que é devida a comissão. Mas a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, se você deixou para receber a sua comissão lá na frente, e você ter problemas na baixa dessa alienação, os seus 100 mil reais ou mais em comissões vai demorar mais a chegar no final do ano, porque você vai protelar o recebimento de uma comissão que você poderia receber antes, entende? Então, bastante cuidado com isso, prestem bastante atenção nisso, tá bom? Pessoal, já tá dando quase 30 minutinhos aqui. Eu queria aproveitar só para falar para vocês que essa semana está acontecendo o nosso evento da Semana da Corretagem de Imóveis Descomplicada. Para quem ainda não se inscreveu, a aula 2 já está liberada, liberamos ela ontem. Ainda dá tempo de vocês assistirem, se inscreverem para o evento, tá? Que vai ao ar até amanhã. Então amanhã ainda temos uma última aula, a aula 3. Quem não tá, corre lá se inscrever. Entra no grupo do WhatsApp, que tá tendo bastante coisa legal lá. Tô ensinando o método na prática, o método que eu uso para fechar negociações imobiliárias, tá bom? E essas aulas ficarão disponíveis até domingo, então corre para assistir. Não perca essa oportunidade que tá super legal. Combinado? Pessoal, eu agradeço aqui a presença de todos vocês nesse momento. Eu vou fazer uma live amanhã também, ao meio-dia e 47, porque essa semana eu não tive como fazer, porque como vocês podem ver, eu estava sem voz. Eu acho que eu falei muito na semana passada, em live, gravei aula, fiz aulas, então eu falei muito. Desde segunda-feira minha voz voltou hoje de manhã, para vocês terem uma ideia. Então eu tô rouca, mas amanhã, meio-dia e 47, eu volto com vocês para um novo tema. Então estejam aqui comigo, adoro a presença de vocês, tá
bom? Muito obrigada, uma excelente quinta-feira para vocês de trabalho, porque a gente tá descansando um bom descanso. E a gente se fala. Corre lá se inscrever no link da minha bio, que ainda dá tempo, uma semana 100% online gratuita da semana da corretagem de imóveis descomplicada. Gente, obrigada, Andréia. Você tá aí no, no, no novo. Para você ter sucesso nessa nova empreitada, né? Eu tava tentando lembrar o nome da empreitada. Uma nova empreitada. Que legal que você está conseguindo acompanhar. Espero que esteja gostando, que esteja te ajudando, tá bom? Muito bom. Obrigada pela presença no evento também. E para todos que estão aqui, corre lá e se inscreve para aprender aí todo isso, seu estágio, tá bom? Muito legal mesmo, né? Eu já falei para você, a gente falou no DM, né? Muito sucesso para você, que seja aí uma jornada excelente, que você consiga conquistar todos os seus sonhos. E obrigada pela presença sempre aqui nas lives de todo mundo, a Andréia tá sempre aqui também, que legal. Obrigada, viu, gente? Uma excelente quinta, então, e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.